mostrar-se-á como derretedor de prata e purificador de ouro. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra e nós pedimos a clareza de que precisamos, ó Pai, para poder transmitir aquilo que o Senhor tem contigo e quer falar conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Prezados irmãos, o profeta Malaquias é o último dos profetas mesmo. Nesse caso aqui, a Bíblia caminha numa ordem cronológica. Nós estamos, de fato, com o último texto do Antigo Testamento. O profeta Malaquias é, certamente, o último que declara: assim diz o Senhor, antes do João Batista. Ele está a coisa de 430 anos antes de Cristo nascer. E como ele é o último aqui, ele é contemporâneo de Esdras, de Neemias, também próximo à época de Ageu, de Zacarias. Esse grupo aí faz parte dos últimos ali do Antigo Testamento. E como ele está então no final do Antigo Testamento, ele está depois do cativeiro da Babilônia, depois que aquelas pessoas voltam do cativeiro para viver em Jerusalém, em Israel. E também ele está numa altura do enredo da Bíblia, quando a lei parece que não deu certo. Na verdade, a lei fez o seu papel. As pessoas que esperavam que elas tinham que cumprir a lei, a risca, minuciosamente, para poder chegar e se apresentar diante de Deus, dizendo: olha aqui, Deus, olha aqui, o que você vai fazer comigo? Eu cumpri a lei direitinho. A lei tinha essa finalidade. A lei cumpriu a sua finalidade. Ela mostrou para as pessoas quão pecadoras elas eram e quão incapacitadas de resolver os seus pecados, resolver as suas malícias, as suas maldades. Olha que esse povo aqui voltou para Israel, voltou para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. E qualquer um, depois de ler o Salmo 126, eles voltando saltando de alegria, dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como que em sonho. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós estamos alegres. Então, meus queridos, meus amados irmãos, depois de perceber essa volta desse povo saltando de alegria, saltando de felicidade, qualquer um haveria de pensar: esse povo nunca mais peca contra o seu Deus. Esse povo não terá nunca mais coragem de dizer uma palavra sequer que seja pecaminosa contra o seu Deus. Mas eis que estamos aqui em Malaquias. Se você ler o livro todo, você vai perceber quantas coisas eles estavam fazendo, absurdas coisas eles estavam fazendo. Eles traziam oferta de qualquer maneira. Primeiro animal que eles encontravam, eles traziam para oferta. Quando você lê o livro de Levítico, você percebe todo o critério que Deus estabeleceu. Os animais deveriam ser escolhidos à risca, minuciosamente. Tinham ofertas, havia casos de ofertas onde a cor do animal era determinada, pré-determinada por Deus. Mas agora, eles não estão nem aí para isso. Eles trazem a primeira coisa que eles encontram. O profeta chega a dizer assim: se você levasse esses animais ao governador, ele ia mandar te prender, ele ia considerar uma afronta, um desprezo. Se você levasse a uma autoridade, a autoridade ia rejeitar imediatamente, considerar uma afronta, um desprezo. Então, mas eles estavam levando, dizendo que isso era para o Senhor Deus. E eles estavam então convivendo com mulheres que eles iam buscar nos povos vizinhos, e
aí eles então, de um tempo, né, ali com aquela mulher, depois mandava ir embora, ia buscar uma outra mulher, e aí depois mandava ir embora e compunha uma canção dizendo: vou deixar de ser besta, vou arrumar outra mulher para mim, arrumar outra mulher para eles. E uma redondeza, buscar aqui em Israel, buscar, e é uma farra. Então, meus amados, e o profeta se levanta e fala contra todas essas coisas, e ele escreve o seu texto de uma maneira interessante, ele faz perguntas retóricas, ele estabelece ali um diálogo às vezes, nós não sabemos se de fato o povo faz essas perguntas, ou se ele cria essas perguntas a partir do comportamento do povo. Mas então no texto que nós lemos, o profeta que afirma: vocês estão enfadando o Senhor, e vocês ainda perguntam: nós estamos enfadando, nós estamos cansando o Senhor. Em que nós estamos enfadando o Senhor? Aí ele diz assim: vocês enfadam o Senhor nisso que vocês dizem: quieta, rapaz. Aí eu estou usando a linguagem de Januário: quieta, rapaz, quieta, moço. Deus, Ele é um Deus que você pode lidar com Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Na verdade, Ele gosta dos esculhambados, Ele gosta dos que estão esculhambados. Cadê o Deus que diz que é o Deus do juízo e coisa e tal, que é o Deus que tem uma santidade, uma pureza, que você não pode aproximar dele de qualquer jeito? Quer? Vive de qualquer jeito, sou melhor dos que vivem certinhos, ou às vezes vivo certinho e não sou tão abençoado quanto aqueles que vivem de qualquer jeito. E aí então o profeta diz a eles: escutem uma coisa, aí a partir do verso do capítulo 3, a voz que fala é a voz de Deus. Eu não sei se é isso que chama de eurílico, né, da poesia, mas o eurílico aqui é Deus, não é mais profeta. Deus está falando, e Deus diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro. Deus está falando acerca de um mensageiro que Ele vai enviar. Ele preparará o meu caminho diante de mim, ou preparará o caminho diante de mim. Então eu vou enviar um mensageiro que vai abrir uma estrada, aplanar o caminho. Isso eu estou falando em outros textos proféticos. Tirar os montes que tem, Ele vai arredar esses montes para que eu possa passar por um caminho reto. E então, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem desejais. Eis que Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aquele de quem vocês falam durante todo o tempo aqui, na lei dos profetas, o Messias prometido, o Rei de Israel, filho de Davi, que reinará eternamente. Ele está vindo para o seu templo. Mas antes que Ele venha, virá um mensageiro preparando o caminho. Aí, irmãos, quando nós caminhamos na história da Bíblia, encontramos um moço lá na frente, 400 e poucos anos depois, encontramos um moço chamado João Batista, clamando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não frutifica será cortada e lançada no fogo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer que nós mesmos somos filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Essa era a mensagem do profeta chamado João o Batista. Mas o texto aqui diz assim: o Senhor, de repente, o Senhor virá ao seu tempo. Sim, um dia João estava batizando e estava pregando para as pessoas na beira do Jordão, quando de repente ele para de falar com o povo no sentido em que ele estava falando, aponta
e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor estava lá, o Senhor, e aqui, queridos irmãos, a palavra o Senhor é o Deus eterno, mas Ele mesmo diz assim: o anjo da aliança que vocês esperam, o Messias esperado, estava na margem do Jordão. Ele mesmo, Deus feito gente, Deus feito homem, Deus, todas as características de homem, estava na beira do Jordão. Cumpriu-se então esse verso 1, mas ele continua dizendo assim no verso 2: agora, quem é que vai suportar o dia da sua vinda? Quem é que vai poder subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Aqui, queridos, nesse verso 2, então, o profeta que já disse, ele virá ao seu templo. Vamos considerar essa questão do templo, porque quando a gente lê desavisadamente, assim meio relaxadamente, a mente da gente viaja para o templo em Jerusalém, aquelas paredes ali. Mas eu não sei se você se lembra, quando Jesus uma vez saiu de lá, subiu a Monte das Oliveiras com seus discípulos, ele disse aos seus discípulos: não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu não sei se você se lembra que quando ele conversava com a mulher samaritana, e ela dizia: onde é que se deve adorar? Aqui, nesse monte, Jerusalém, onde é mesmo o lugar da adoração? E ele disse assim: nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O tempo vem, já é agora, em que os verdadeiros adoradores, o Pai procura adoradores que adoram em espírito e verdade. O tempo já é esse, ele diz. Em outras palavras, o meu templo não é nesse monte, nem é naquela coisa suntuosa de Jerusalém. O meu templo é no meio de um povo. Aleluia! O meu templo é no meio de um povo. Então, em outras palavras, o texto diz aqui: eis que o Senhor virá para o meio do seu povo. Eis que o Senhor virá e montará tabernáculo no meio do seu povo. E há uma coisa bonita que é feita, transformar isso em verbo. Eis que o Senhor virá tabernacular no meio do seu povo. Isso é, fazer um tabernáculo, uma morada no meio do seu povo. Agora a pergunta é: quem poderá subsistir? Quem poderá suportar essa sua vida? Porque quando ele vem formar, fazer esse tabernáculo no meio do seu povo, ele vem com o sabão do lavandeiro. A gente, quando lê a Bíblia, precisa dar um pulo na época do povo. Precisa então ir ao ano 430 anos antes de Cristo. Vocês pensaram que é sabão nessa época? Já tem sabão nessa época? Sim, já tem sabão. Os fenícios já inventaram o sabão. Os fenícios inventaram uma coisa com sebo de carneiro, e eles queimaram então algumas árvores, colocavam água e faziam aquele negócio que nós, irmã Terezinha, nós chamávamos de dicoada. E fazia então aquilo pingar, a dicoada, pingar, e ali eles faziam uma mistura com sebo de carneiro, e eles obtinham sabão de bolo. Mas na época deles, nem sabão de bolo eles faziam, eles obtinham uma massa pastosa, e aquilo era um sabão do lavandeiro. Bom, as pessoas não tinham sabão em casa, sabão era raríssimo. Os fenícios inventaram, eles eram mercadores, eles vendiam, mas raramente se podia encontrar sabão era um luxo. Então os reis levavam suas roupas para os lavandeiros lavarem.
Normalmente era um trabalho de homem. Já viu a roupa dos reis naquela época? As capas enormes e a maneira que eles se vestiam? Perto de Jerusalém havia um campo chamado, que eles chamavam de Campo Lavandeiro. Um lugar ali. Havia água e possivelmente havia pedras. E aqui diz que os lavandeiros, eles então passavam a potassa, dentro daqui na minha versão, ou sabão, aquela pasta na roupa. E eles também esfregaram a roupa. Com a mão, não dá nem para esfregar com a mão. Eles iam pisar aquela roupa, iam pisando, e o sabão ia penetrando e fazendo o seu efeito. E então eles iam pisando naquela roupa, até que não houvesse mais manchas, até que não houvesse mais gordura, até que não houvesse mais sujeira. Eles podiam então enxaguar e levar de volta para os reis, levar de volta para os nobres. Os pobres não tinham sabão. O sabão do lavandeiro, então, era um trabalho, queridos irmãos, feito para tirar a sujeira. E agora nós então caminhamos um pouquinho depois do mensageiro chamado João Batista que veio, e nos lembramos que esse Cordeiro de Deus, esse Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, ele vai à cruz do Calvário. E quando ele morre, ele provê sangue que substitui o pecador, mas também sangue que limpa o pecador. Sangue que penetra no mais profundo da vida do pecador, lá onde a sujeira está, e arranca toda a sujeira. Não dá, queridos irmãos, para ser objeto de pesquisa o poder transformador do sangue de Jesus numa vida. Eu leio livros, eu gosto de ler, eu acho interessante ler as pesquisas de sociólogos que falam sobre os evangelhos. Eu fico repetindo, eu falo para vocês aqui sempre, leio um livro, estou lendo, inclusive nessa altura, um livro que fala sobre isso. Mas o que é que eles falam? Eles falam da reunião que não é bonita, eles falam de como as pessoas deixam seus vícios, eles falam de como as pessoas vivem bem nas suas casas, mas eles não falam da causa, e eles não podem falar da causa, porque a causa lhes é desconhecida, mas provavelmente você sabe que o sangue de Jesus se derramou para lavar a tua vida de todo pecado. Certamente você sabe disso se você já leu a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, alguém te deu um diagnóstico aí? Você é um narcisista. É um narcisista por quê? Porque é voltado para si, porque gosta demais de você, porque olha no espelho, diz espelho bem. Então é narcisista, vive assim, mas você sabe que é. Você conhece você mesmo, você sabe quando você vai diante do espelho e sabe qual é a sua postura em relação às pessoas com quem você convive. Agora, o terapeuta diz que você deve controlar isso, calma, tem que viver assim o resto da vida. É uma coisa que você vê lá na infância. Quando você na sua infância sofreu muito, então você se blindou, e agora você se blindando, não quer que ninguém te machuque, e não querendo que ninguém te machuque. Você tem que se impor sobre as pessoas. E você vai no espelho e diz eu sou, e depois vai para as pessoas e pisa nelas, que você é, e as pessoas não. Mas escuta, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus é poderoso para penetrar até essas coisas, nesses traumas antigos de infância, e lavar da tua vida todos esses posicionamentos teus. Nessa manhã o sangue de Jesus está aqui. Ele é como o sabão do lavandeiro, passando sobre a tua vida e arrancando mesmo todos os defeitos da tua alma. Você veio para Cristo faz tempo, mas tem uma alma defeituosa, tem posicionamentos pecaminosos.
Olha para isso nessa manhã. Olha para isso nessa manhã, porque o Senhor está aqui e o sangue de Jesus carinhosamente quer lavar a tua vida. Você vai achar que Ele está pisando em você, você vai achar que Ele está esfregando tudo demais. Por isso tem aqui, quem é que vai suportar? Quem é que vai suportar? Quem vai suportar quando o sangue de Jesus vier? Quando a proposta de abandonar os trem errado vier? E ali o profeta continua dizendo: o certa guerra vem como fogo do ourives. Você já viu que é o fogo do ourives? Mesmo que seja a distância, mesmo que seja a distância, quem vai a Ouro Preto, quem vai aos museus de Ouro Preto, encontra lá, no meio dos objetos do tempo da escravatura, um negócio chamado cadinho. Não é esse cadinho que nós falamos, cadinho de feijão, cadinho de arroz, não. É uma medida, uma coisinha, uma espécie de uma conchazinha. E aí era onde eles pegavam o ouro, colocavam ali. E o ouro é extraído com coisa bruta, com coisa que não tem forma, mas ele é levado ao fogo. E ele é então queimado a um grau altíssimo. E o que você tem como ouro não começa como ouro. Ouvi uma noiva, eu achei interessante, uma noiva que tinha uma proposta de ver o material que se transformaria na sua aliança e do seu noivo. Eles tinham a proposta de ver esse material sendo processado. Então o ourives os levou a um determinado lugar, eles viram uma pedra bruta, esquisita. E ele disse: essa é a aliança de vocês. Assim, sim. Agora espera só para você ver. Ele levou aquilo ao fogo, grau altíssimo, e queimou. Depois de ir queimando, então vai aparecendo um pouquinho de brilho, mais um pouquinho de brilho, mais um pouquinho de brilho, até que é ouro, pronto para ser processado e se transformar numa aliança. Pois é, quando o Senhor vem como fogo do ourives, queimando a sua e a minha vida. Nós, pessoas que não eram para nada, para dar em nada, sendo queimados até ter um pouquinho de brilho, mais um pouquinho de brilho, mais um tantinho de brilho, até poder ser processado e transformado num talento da casa de Deus. Agora, a pergunta do texto poderia ser traduzida assim: você vai permanecer no fogo do ourives? Você vai se colocar no fogo do ourives e quietar aí até que ele te queime e te transforme naquilo que o Senhor quer transformar você? Eu, sinceramente, não sei bem o que é o fogo do ourives, no sentido de dizer para você: não, o fogo do ourives são coisas físicas e perseguições. Eu penso que pode ser dos pais da igreja, chamado Jerônimo, citando um outro que teve um diálogo com um pagão, como eles diziam, e falando sobre, ele discutindo esse texto da palavra, e dizendo que Deus purifica os seus pelas perseguições. E eu não duvido que assim seja. Mas há sofrimentos internos que são piores que os sofrimentos externos. E eu digo sofrimentos que a gente tem para poder largar os trem errado, para poder abandonar as coisas que não prestam. O sujeito que tem que abandonar na avareza, meu querido Jesus, ele é agarrado com dinheiro. Ele, se não tiver dinheiro para amanhã e depois de amanhã e a semana que vem, o mês que vem, ele desespera. E aí muita gente entra em depressão. Já viu gente se matar por causa de dinheiro? Pois é tão complicado largar a avareza. Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo chamaram a avareza de um Deus, o Deus a quem as pessoas dão adoração.
as maldades que há no coração das pessoas, como é que elas esmagam outras pessoas. É tão difícil a gente largar isso. A prepotência, a arrogância. Queridos irmãos, nós caçamos todo meio de exercer a nossa arrogância. Exercemos a nossa arrogância quando realmente estufamos o peito. Mas exercemos a nossa arrogância também quando, sabe, somos aquela pessoa humildezinha. Às vezes isso tem um caráter de, olha como eu sou humilde. Batam palma para mim pelo tanto que eu sou humilde. Glorifiquem a mim que sou tão humilde. Às vezes tem esse caráter. Ele precisa buscar o tempo inteiro quais são as minhas motivações. É tão difícil. Então eu penso que esse fogo que queima por dentro, ele tem um caráter mais intenso que o fogo que queima por fora. Por fora é a percepção, por dentro é o tratamento do ser, é o tratamento do caráter. O verso 3, para a gente terminar aqui, é uma coisa muito interessante, que o profeta diz assim: acertar-se-á, quem se acertará? O Senhor que virá ao seu tempo. Então aqui não aparece o Senhor, mas deduzimos pelo verso 2 com muita tranquilidade: acertar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata e tal. Eles trarão ao Senhor as justas ofertas. Assentar-se-á como purificador de prata. Eu quero me deter aqui um pouquinho. Eu quero contar para vocês uma coisa que eu li como é que chama esses diários, esses devocionais. Devocional chamado Pão Diário, devocional muito interessante. Eu li no dia desse devocional Pão Diário uma história muito curiosa. Que umas irmãs da igreja, elas estavam lendo o livro do profeta Malaquias, lendo todo o capricho, procurando aplicar assim. Aí elas chegam nessa altura, assentar-se-á com o purificador de prata. Elas sabem o que é isso? E eu disse: não sei, eu disse: não sei. O que é isso, gente? O Senhor se assentará como purificador de prata. Aí, uma das irmãs se ofereceu para ir até o ourives ver o que é isso. E ela então foi ao ourives. Quando ela foi ao ourives, ela estava ali e ela então não quis discutir que ela estava ali, mas eu gostaria de ver o processo da purificação da prata. Eu disse: tudo bem. Se aquieta aí que você já verá. Ele foi lá, pegou o banquinho, se assentou, pegou a prata, uma espécie de pinça, segura aquela prata, leva no fogo, um fogo potente, tipo um maçarico, aquele fogaréu, e ele coloca a prata ali e deixa queimar. E ela diz: o que está acontecendo aí? As impurezas estão saindo da prata. As impurezas estão saindo. Então ela ficou ali. E ela fez uma pergunta para ele: quando é que você sabe que a prata está pura? Ele disse assim: eu fico aqui. Primeiro ela perguntou: você pode tirar os olhos aí? Eu disse: não posso tirar os olhos, porque ele estava tão fitado, tão olhos fixos. Ele estava tão concentrado naquilo ali. E ela disse: você pode tirar os olhos? Não posso tirar os olhos, porque de repente virá o ponto da prata. E ela disse: qual ponto? Ele disse: a prata vai assumir o brilho, e esse brilho vai refletir a minha imagem. Aí eu disse: posso tirar a prata do fogo? E ela voltou e ouviu as irmãs e disse: olha, sabe o que acontece? É que Deus se assenta no banquinho e pega a gente e coloca um fogo e não tira os olhos da gente no sono nu. Não desvia o olhar, não olha para outro lugar. E sabe o que é que ele busca? É que a imagem dele seja refletida em nós.
Então Ele nos colocará no fogo, até que a imagem de Jesus reflita em nós, até que se olhe para nós e não se veja mais as impurezas do velho homem, da velha mulher, mas se veja a imagem de Cristo Jesus. E aí, como eu digo para você, depois da cruz, 50 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no meio do céu verde, veemente, impetuoso, e foram vistos por eles, porque líderes de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. O fogo de Deus veio no poder do Espírito Santo. O Senhor trouxe tanto o sabão do lavandeiro na cruz, quanto o fogo da purificação do Pentecoste. Quem vai subsistir? Quem vai subsistir? Quem vai permanecer? Quem vai ficar sob o sabão do lavandeiro? Quem vai ficar criativo enquanto o sabão do lavandeiro faz o seu trabalho? Quem vai ficar criativo quando o fogo do Olímpus queima, arranca a impureza e habilita a pessoa para refletir a face de Cristo? Quem vai ficar? Quem vai ficar? E a pergunta dessa manhã aqui para nós, queridos irmãos, quem vai ficar? Mas uma coisa interessante, o Senhor está no seu templo nessa manhã. O Senhor está no seu templo. Ele traz consigo o sabão do lavandeiro, Ele traz consigo fogo que purifica. Porque foi Ele que disse: eu vou, se eu não for, o Consolador não virá. E foi Ele que enviou o Consolador. E é Ele que tem o fogo que purifica. Amém. Amém. Vamos orar. Deus. Amém, Jesus. Deus.